Lindex é para nome neutro, né, cara? Um dia eu entendo esse negócio aí. Beleza. Ai, galera, tudo bem com vocês? Saudade já, quase um mês sem aula. E, infelizmente, a gente não vai ver o conteúdo que era para ter visto até a P2, né? Era para a gente ter visto até ácidos e bases orgânicos, mas vai ficar uma boa parte do conteúdo para a P2, certo? Aí o conteúdo de vocês vai até a aula de hoje, que é isomeria, que no AVA de vocês está uma matéria só, mas eu quebrei ela em 2 aulas, certo? Que é muita informação. Então a gente vai ver hoje isomeria plana e isomeria geométrica, especificamente a geometria espacial geométrica. Aí a próxima aula, que já não vai cair na AP1, porque já vai ser a AP1 semana que vem, vocês vão ver isomeria ótica. E na outra aula, isomeria ácidos e bases orgânicos. Aí a gente encerra o conteúdo que seria para a AP1. Só que isomeria ótica e ácidos e bases orgânicos vai para a AP2. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso? Ok. Então bora começar a aula. Sejam bem-vindos para mais uma aula de Química Orgânica. E aí, beleza, professor? Vamos estudar o quê? Isomeria. Isomeria, o que seria isso? Cara, isomeria é basicamente a formação de compostos diferentes a partir dos mesmos átomos. Certo? Se liga no nome. Isomeria. Meria quer dizer partes e iso quer dizer iguais. Ou seja, são compostos com partes iguais. Diga aí, Daniela. Ele está espelhando a tela? Tô não, ó. Valeu, galera. Ah, cara. Foi mal. I'm sorry. É o cansaço. Tá cansado, meu irmão. Hoje, quinta-feira, eu fico só o pacotinho moído. 6 horas de aula. 3 de manhã e 2 à noite. Pronto, agora vocês estão vendo. Vamos estudar isomeria. O que seria isomeria? Isomeria é basicamente a formação de compostos diferentes a partir de átomos, dos mesmos átomos. Se ligue no nome. Isomeria. Meria significa partes e iso iguais. Ou seja, galera, compostos com partes iguais. Mas como assim, partes iguais? É só ter os átomos iguais? Tipo, assim? Tem os mesmos átomos, não tem não? Carbono, hidrogênio, que está aqui escondido, e oxigênio. Esse aqui também é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. São isômeros? Não. Os átomos precisam ser exatamente os mesmos, tanto em tipo quanto em quantidade. Tipo assim, ó. Essas duas moléculas, C8H12, 18, têm 8 carbonos, certo? E 18 hidrogênios. Bora contar? Ó, vocês já entendem, né? Que cada vértice dessa é um carbono, né? Então vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Bora olhar a outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Todos elas têm 8 carbonos. E hidrogênios? Se o carbono for primário, ele tem 3 hidrogênios, né? 3H, aqui tem 2, aqui tem 1, já que ele é terciário. Aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 3. Então vamos contar? 3 com 3 com 3, 9. Com 2, 11. 3 com 3 com 3, 9. Com 1, 10. Com 2, 12. Com 2, 14. Com 2, 16. Com 2, 18.
se eu for contar dessa molécula, eu vou encontrar a mesma quantidade de hidrogênios. Então, vocês entenderam o conceito básico, basilar de isomeria? São átomos diferentes. Repare que eles são diferentes. Ó. A cadeia principal desse cara tem 7 carbonos. Nomenclatura dele, 3-metilheptano. A cadeia principal desse outro átomo, dessa molécula, desculpa, tem 6 carbonos, é o 3-etilhexano. Esse cara tem um etil saindo do carbono 3, esse cara tem um metil saindo do carbono 3. Vocês perceberam que tem diferenças de estrutura entre as moléculas, mas elas são formadas basicamente pelos mesmos átomos? Ou seja, são compostos diferentes com partes iguais? Todo mundo conseguiu entender isso? Igual a figurinha que eu botei no grupo de vocês. Fala alguma coisa aí, galera? Beleza. Espero que sim. Ah, tô ligado. Mas o que foi que mudou aí? A posição do grupo metila. Aí mudou a cadeia quase toda. Presta atenção aqui, ó. Esse grupo metila estava no carbono 3 sobre o carbono 2, ó. Esse grupo veio para cá, ó, para baixo. Aí mudou tudo. Mudou o número de carbonos da cadeia principal, mudou o tipo de radical que eu vou considerar, em vez de um etil, vai ser um metil. Beleza? Aí quando ele muda, ó, a cadeia principal que tinha 6 carbonos, e um radical etil no carbono 3 passa a ter 7 carbonos, e um radical metil no carbono 3. Ou seja, são compostos diferentes. Verdade. Então, se for só isso, existem muitos isômeros diferentes. E nós podemos classificar todos eles. Como? Assim, ó. Eita, cuidado aí, cara. Isomeria, ela pode ser espacial ou plana, certo? Se ela for plana, ela pode ser isomeria de posição, isomeria de cadeia, isomeria de função, metameria ou isomeria de compensação e tautomeria. Se ela for espacial, ela pode ser isomeria geométrica e isomeria ótica. Essa aula a gente vai ver tudo menos ótica, porque eu preciso de outra aula para explicar só isomeria ótica. Tá bom? Foi mal aí, quase esbagacei o lockdown. Beleza, mas expliquei essa classificação. Bora lá. Ixi, rapaz. O que lá vem coisa que só. É simples, ó. Vamos começar pela isomeria plana, tá bom? O que você já viu é um exemplo. Onde? Aqui, homem. Aqui onde? Aqui. Isso é um exemplo de isomeria plana. Certo? Isomeria plana, ela é definida. A isomeria plana ocorre quando há diferenças pontuais nas estruturas dos isômeros. Então, se eu tenho uma diferença estrutural na minha molécula, onde eu tenho mudança de ligações, mudança de função orgânica, mudança na posição dos átomos, posição que eu falo, dele estar ligado no carbono A e agora ele estar ligado ao carbono B, como se eu tivesse quebrado a ligação e ligado em outro lugar, isso é que eu chamo de isomeria plana. Toda a classe de isomeria plana. São aquelas 5 lá que a gente vai ver agora. Aí, como já vimos, temos a isomeria de posição, certo? Isomeria de posição, ela vai ocorrer... Oi. Volta aí nesse slide anterior. Tu disse que eles são isômeros, né? Por que um é hexano e o outro é etano? Cadeia principal. Cadeia principal. Aqui, ó, a cadeia principal, a maior possível, tem 6 carbonos, ó. Ah, entendi. E aqui, a maior possível, que tem que ser obrigatória, tem 7. Mas eles são compostos pelos mesmos átomos, por mais que a cadeia mude. Certo? E mudou só em função da posição do grupo etila, que ele estava, ó, no carbono 3, esse grupo aqui, ó, ele estava ligado no carbono 3 e ele veio para cá, ó, para o carbono 2. Se você olhar para cá, Erivelton, você vai ver isso bem direitinho. Olha só para cá, ó. Olha só para cá, ó. Você percebeu que ele saiu desse carbono, ó, e veio para esse? Sim, entendi. Só mudou essa posição. Beleza? E isso é um exemplo de isomeria de posição, tá bom? Como é que eu defino? Isomeria de posição ocorre quando um radical em saturação, que são as ligações duplas
ligações duplas ou triplas, ou a função orgânica, mudam de posição na estrutura. Por exemplo, aqui. Perceba que a hidroxila, ó, ela está no carbono 2. Aqui a hidroxila veio para o carbono 3. Eu adicionei ou retirei algum átomo? Adicionei ou retirei algum hidrogênio? Ou tem a mesma quantidade exata de átomos em cada molécula? Tem a mesma quantidade de átomos em cada molécula. O que é que mudou? A posição. Quando muda só a posição, adivinha o nome da isomeria? Isomeria de posição. Outro exemplo. Podemos observar que a hidroxila do 2 vai para o 3. Outro exemplo. Alguém sabe me dizer aí quem está mudando de posição, pessoal? A dupla ligação. Pronto. Eu tenho uma mudança da ligação dupla que está entre os carbonos 1 e 2 para ficar entre os carbonos 2 e 3. Então eu tenho mudanças de posição, eu tenho isomeria de posição. Só se ligar no carbono que esses grupos estão localizados, né? É isso aí. Perceba que muda até a nomenclatura. Pente 1-eno, pente 2-eno, pentano 3-ol, pentano 2-ol. Verdade, tinha nem reparado. Eu sei que vocês tinham reparado que o lockdown é melezado. Seguindo o baile, temos a isomeria de cadeia. A isomeria de cadeia ela vai ocorrer quando há uma mudança significativa na cadeia carbônica. Por exemplo, aqui ó, eu tenho uma cadeia carbônica não ramificada e agora eu tenho uma cadeia carbônica ramificada. Perceberam aí? Uma é normal, a outra é ramificada. Professor, mas quando fala cadeia carbônica, está falando do que? Da cadeia principal? Estou falando da cadeia principal. Estou falando do formato da cadeia. Outro exemplo, ó. Nesse exemplo aqui, temos uma cadeia aberta normal à esquerda e uma cadeia ramificada na direita. Ou seja, mudou a classificação da cadeia. Lembra lá quando eu falei na primeira aula que eu tenho umas classificações das cadeias carbônicas? Cadeia normal, cadeia ramificada, cadeia aberta, cadeia fechada. Quando muda a classificação da tua cadeia, tu tem uma isomeria de cadeia, entendeu? Agora isso aqui, ó. Cadeia aberta, cadeia fechada. Teve uma mudança significativa na cadeia carbônica? Mudou a classificação da cadeia carbônica? Mudou. Os átomos são os mesmos? São os mesmos. Então eu tenho uma isomeria de cadeia. Certo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida surgiu ou posso seguir? Isômeros, isso aí, PCI. A cadeia era uma cadeia aberta, agora é fechada. Isso aí, pessoal. Perceba que mudou a cadeia, mas os átomos que compõem cada exemplo são exatamente os mesmos. Ou seja, oi. Essa dupla ligação, C6H12, tem alguma coisa a ver? Não. Não interfere, né? Não, é porque se ela não existisse aqui, não seriam isômeros. Porque esse cara ia ter 14 carbonos e esse aqui só ia ter 12 carbonos. Entendeu? O fato dela existir aqui e não existir aqui não muda a classificação. Ela ainda é uma cadeia, um isomeria de cadeia. Tá bom? Os principais exemplos que vocês vão pegar para definir se é de cadeia ou não, ou é ela sendo uma cadeia não ramificada e passando a ser uma cadeia ramificada, ou ela sendo uma cadeia aberta e passando a ser cadeia fechada, ou vice-versa, tá bom? Tanto faz, de cadeia fechada para aberta. Uma cadeia aberta ou cadeia fechada com os mesmos átomos é um isômero de cadeia. Uma cadeia normal e uma cadeia ramificada com os mesmos átomos é um isômero de cadeia. Certo? Ou seja, são isômeros. Professor, se for assim, pode colocar 10 aí nessa prova. Se for só dizer isso. Só 10. Rapadura é doce, mas não é mole não, meu filho. Bora lá. Isomeria de função. Isomeria de função, galera, vai mudar a função orgânica. Certo? Isomeria de função ocorre quando os mesmos átomos apresentam compostos com funções orgânicas diferentes. Por exemplo, etanol, o álcool, e o metoximetano, o éter. Os dois, ó, C2H6, ó.
2 carbonos, carbono primário com 3 hidrogênios, carbono secundário com 2 hidrogênios e um hidrogênio aqui sobrando. 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Com 2 carbonos, 2 e 1 oxigênio, C2H6. Aqui, ó, 1 carbono, 2 carbonos. Carbono primário com 3 hidrogênios, carbono primário com 3 hidrogênios. 3 mais 3, 6. 2 carbonos, 2 e 1 oxigênio. Fica óbvio, né? Se você lembrar, nós temos à esquerda a função álcool e à direita a função éster. Funções diferentes com os mesmos átomos. Então, galera, essas 3 primeiras é mamão com açúcar. Mudou a posição, isomeria de posição. Mudou a cadeia, isomeria de cadeia. Mudou a função orgânica, isomeria de função. Não tem mistério. Mais um exemplo. Aldeído e cetona. Eu não vou contar, tá bom? Mas são os mesmos átomos. Certo? À esquerda eu tenho um aldeído, à direita eu tenho uma cetona. Alguma dúvida? Vocês conseguem perceber que mudou a função orgânica? Ó, isso aqui é uma cetona. Isso aqui é uma cetona. Isso aqui é um aldeído. Show de bola. Dessas aí pode colocar 10 também. Tá certo. Agora vamos ver metameria. E quem? E não era isomeria, esse meta veio de onde? Calma. Também pode ser chamado de isomeria de compensação ou metameria. Certo? Ah, tá. Ajudei em nada, pessoal. Relaxa, vamos ver se... Isso ainda dá plano? Como é? Ainda dá plano, é? Ainda dá plana. Metameria, pessoal, vai ocorrer quando há mudança de posição dos heteroátomos na molécula. Vocês lembram que é um heteroátomo? É quando eu tenho um átomo diferente de carbono entre 2 carbonos. Quando esse heteroátomo muda de posição, eu tenho metameria ou isomeria de compensação. Por exemplo, percebem que o nitrogênio está entre esse carbono e esse grupo aqui. Agora ele está entre esse grupo com 2 carbonos e esse grupo com 3 carbonos. Vocês conseguem ver que ele mudou de posição dentro da cadeia, o heteroátomo. Perceba aí que o nitrogênio mudou de posição. E o mesmo é um heteroátomo, pois está entre carbonos. Beleza? Mais um. Um éter. Igual ao anterior, mudança da posição do oxigênio, heteroátomo. Pessoal, é um tipo especial de isomeria de posição. O Lockdown está perguntando aí, mas isso não é uma isomeria de posição, não? É, mas é um tipo especial de isomeria de posição. Aí é chamado de metameria ou isomeria de compensação. Tranquilo? Mudou a posição da dupla ligação, do radical, certo? Da função orgânica, isomeria de posição. Mudou a posição do heteroátomo, um átomo diferente de carbono e hidrogênio que está localizado entre 2 carbonos. Se ele muda de posição, eu tenho uma metameria ou isomeria de compensação. E Bruno, Oi. por que esse nome compensação? Não sei. Boa pergunta, Erivelto. Não é? Sinceramente, nunca fui atrás de saber o que era compensação. Não sei. Beleza? Vamos googar depois aí da aula que a gente descobre por que é compensação, mas eu não sei de cabeça. Beleza, então. Quer dizer que se muda a posição do heteroátomo, é metameria. Mas se for a posição de qualquer outra coisa, é só isomeria de posição mesmo. É isso? É isso? Tá chique essa metameria, quer ter um nome só para ela. Verdade. Seguindo o baile, vamos para a última das isomerias planas, a tautomeria. Outro nome difícil. Mas é tranquilo. Basicamente, pessoal, a tautomeria é um caso especial de isomeria de função, onde a função enol, certo, se converte por ressonância em cetona, caso a hidroxila do enol esteja ligada a um carbono secundário ou aldeído,
caso essa ligação seja em um carbono primário. Sério que na tua cabeça isso é tranquilo? Mas é, pessoal. Vamos entender primeiro essa questão de conversão. O que acontece? Isso aqui é um enol, pessoal. O que é o enol? É a hidroxila ligada em um carbono de ligação dupla. Vocês conseguem entender isso? A hidroxila do álcool está ligada a um carbono que tem uma ligação dupla. Isso é o que caracteriza uma função orgânica chamada enol. O que acontece? Existe um processo ressonante quando tem essa função orgânica. Essa ligação dupla, ela se movimenta. Lembra que eu mostrei lá na primeira aula para vocês que elas são ligações pi, que elas têm uma certa liberdade de movimentação, por isso que eu tenho um anel aromático. Como ela se movimenta, eu tenho uma troca aqui constante entre esse átomo de hidrogênio e a ligação dupla. Onde esse átomo de hidrogênio se desloca para esse carbono, e a ligação dupla se desloca para o oxigênio. E eu tenho a formação de uma cetona ou de um aldeído. Depende se o carbono que o enol está ligado é secundário ou se ele vai ser primário. Já dou o exemplo. Vocês entenderam a conversão que acontece? Sim ou não? Hein? Então é a conversão de um enol em um aldeído ou cetona. Tá. Certo? Vocês entenderam o processinho? Por que de onde é esse hidrogênio? Esse hidrogênio é esse aqui, ó. Essa dupla ligação veio de onde? Ela veio daqui, ó. E foi uma movimentação aí dessas moléculas. Beleza? Mudando a função orgânica. É um caso especial de isomeria de função. Isso sempre vai acontecer quando a molécula tiver hidroxila ligada a carbono de dupla ligação. Sempre. Essa função é chamada de enol. Vamos ver alguns exemplos. Ó. Pent 2-enol e o pentan 2-ona. Olha para cá, a hidroxila está ligada a um carbono de dupla? Está. Então tem tautomeria. Beleza, galera? Se tem hidroxila ligada no carbono de dupla, eu tenho tautomeria. Não existe a possibilidade de não ter, se eu tenho essa estrutura montada. Certo? Ou seja, perceba aí que a hidroxila está ligada ao carbono de dupla ligação. E esse carbono é secundário. Ele está ligado a dois outros carbonos, a esse e a esse. Se tu tem esse joguinho, hidroxila ligada a carbono de dupla, e esse carbono é secundário, a conversão tautomérica é para uma cetona. Beleza? Isso vai acontecer. Agora com aldeído. Tá aqui, ó. Hidroxila ligada a carbono de dupla. Enol. Qual é a grande diferença? Esse carbono aqui, pessoal, ele é primário ou é secundário? Vocês conseguem ver, olhar para isso aí e dizer que esse carbono é primário? Sim ou não? Se você estiver olhando para isso e você não consegue perceber que o carbono é primário, eu aconselho que você volte na primeira aula e lembre o que é carbono primário. Que é um carbono que está ligado somente a outro carbono. Esse carbono está ligado somente a esse carbono aqui. Então ele é primário. Esse aqui é secundário porque esse carbono está ligado a outros dois carbonos. Secundário. Beleza? Então quando isso acontece, eu tenho a formação de aldeído. Beleza? Alguma dúvida, tautomeria? Eu acho que a aula hoje vai acabar voado. Hein? Tranquilo aí para vocês? Volte naquele slide que tinha a definição assim completa. Pronto. Tautomeria é um caso especial de isomeria de função, porque eu tenho uma alteração nas funções, onde a função enol, que é hidroxila ligada a carbono de dupla ligação, por ressonância, já que é movimento da ligação pi da ligação dupla, onde o enol se converte por ressonância em cetona, caso a hidroxila do enol esteja ligada a um carbono secundário, ou se converte em aldeído, caso essa ligação seja em um carbono primário. Tranquilo?
Certo. Beatriz, você falou não. Não por quê? Foi a Beatriz que falou não? Nem sei. Disse que estava... Então você disse que não estava certo, é isso? Não, quando ela se eu perguntou se estava com alguma dúvida. Aí eu disse não. Ah, tá bom. Pronto. Beleza. Pessoal, esses são os exemplos de isomeria plana, tá bom? Tautomeria, isomeria plana, normalmente não dá problema. Sinceramente, não dá problema. Mas, tipo, se for ressonância, é tipo ficar variando, tipo de enol para cetona e cetona para enol, né? Não? Exatamente. Mas a forma acetona ou aldeído em condições normais são mais estáveis. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que sempre que eu tenho, esquece isso aqui, sempre que eu tenho esse cara, que eu falo que é uma função cetona, eu também automaticamente tenho a forma do enol. Eu automaticamente tenho a forma do enol? Tenho. Então, por que eu não considero que quando eu tenho cetona eu falo que vai virar um enol automaticamente? Porque 80% das vezes você está na forma de cetona. E somente 20% das vezes você está na forma de enol. Então você tem um favorecimento para a estrutura na forma de cetona, ela é mais estável. Certo? Beleza? Dá para isolar o enol? Dá. Precisa isolar o enol? Sinceramente, não. Mas algumas reações exigem. Alguns tipos de produtos específicos você faz a reação em cima da estrutura do enol e não da estrutura da acetona. Aí existem formas de você fazer com que a estrutura do enol se evidencie mais que a estrutura da acetona, para que você tenha a reação acontecendo ali em cima do enol e não em cima da acetona. Deu para entender? Ah, tá. Acho que eu entendi. Mas não é simples, não. Galera, sinceramente, se for para classificar, é ou não é? Toda vez que você vê um enol, meu irmão, você taca lá sem medo de errar. Tautomeria. Certo? Homem, deixe de choro. É só lembrar que enol em carbono secundário vira cetona e enol em carbono primário vira aldeído. Beleza, eu acredito. Mas tem mais algum tipo de isomeria? Não, isomeria plana acabou. Ufa. Mais falta as espaciais. Af. Bora lá. Isomeria espacial ocorre quando a diferença entre as moléculas está somente na posição no espaço dos átomos que a compõem. Como assim posição no espaço, professor? Tipo, isso e isso. Eu mudei meu dedo de canto? Não. Só que o polegar está para baixo e aqui o polegar está para cima. Eu só mudei a posição no espaço dos meus dedos. Certo? Como assim? Tipo assim, ó. Façam assim com a mão de vocês aí em casa. Sei que eu não estou vendo, mas façam isso aí. Façam hang loose aí. Sim, duas mãos, entendi. Nada. Considera aí que esses dedos que estão esticados como ligações químicas. Você consegue perceber que o dedo mindinho está em posições diferentes? Sinceramente, não. E agora? E aí? Vocês conseguem entender que esse dedo mindinho está apontado para a direita e esse dedo mindinho está apontado para a esquerda? Se eu considerar essas mãos moléculas, a única diferença entre uma mão e outra é a posição no espaço do dedo mindinho, sim ou não? É um jutsu. Não, cara, jutsu não, é o hang loose. Jutsu é mais ou menos assim. Um está apontando para a direita, o outro para a esquerda. Pois é isso. O que eu quero dizer é... Pois é isso que eu quero dizer. Com posições diferentes no espaço. Não precisa arrancar o dedo fora, modificando a estrutura. Basta mudar a posição. Certo? Entendi. Mas aquele lance de isomeria espacial geométrica e ótica. Nós vamos ver as duas, começando pela geométrica, tá bom?
em que a mudança ocorre em relação a um plano. A isomeria geométrica, a mudança da posição espacial dos átomos, ocorre em relação a um plano. Como assim? Vou explicar. A isomeria espacial geométrica irá ocorrer em moléculas que possuem ligação dupla, certo? Que possuem ligação dupla ou sejam cíclicas, moléculas de cadeia fechada. Pois essas insaturações promovem a formação de um plano, já que essas ligações, as ligações dupla ou as ligações que compõem o ciclo, não giram no próprio eixo, fazendo com que eu tenha posições fixas no espaço. As posições no espaço de moléculas cíclicas ou que têm ligação dupla, especificamente dos grupos que estão ligados nos carbonos de ligação dupla, não giram. Por que não gira? Vou demonstrar. De novo. Coloque suas mãos nessas posições aqui, ó. Só com um dedo encostando no outro, tá bom? Façam aí em casa. Agora, gire uma mão. Você consegue botar um dedo para baixo e o dedo para cima sem soltar os outros dedos, sim ou não? Hein? Beleza. Então, Sim. sem quebrar a ligação, você consegue modificar a posição dos seus dedos. Então, você pode dizer que teus dedos têm posições fixas no espaço? Os polegares, tá bom? A posição dele é fixa? Ou posso botar esse dedo aqui, esse dedo assim, esse dedo assado? Não, não é fixo. Porque é uma ligação simples. Beleza? Agora posicione assim. Assim, ó. 2 dedos encostando no outro. Agora eu quero ver tu pegar o teu polegar de uma das mãos e jogar para cima, sem soltar 2 dedos. Consegue? Consegui? Tá bom. Então fez um jutsu. Gira sem soltar os dedos. Não gira. Ou seja, agora você concorda que esse polegar está fixamente para cima e esse polegar está fixamente para baixo? Sim ou não? Se eu quiser botar os dois para cima, eu tenho que modificar a molécula. Agora eu tenho os dois para cima. Beleza? Tente inverter a posição do polegar sem soltar os dedos, medir um indicador. Não dá. Exatamente. Agora pense nisso como uma molécula. Ó, tá aqui a ligação dupla, que é os 2 dedos conectados. Ó. Tá aqui o polegar, ó, para cima. Tá aqui o polegar para baixo. Beleza? Se eu colocar ela numa perspectiva 3D e eu passar um plano sobre a ligação dupla, ó, perspectiva 3D. Sim, saturação. Ligação dupla é em saturação. Ciclo fechado é em saturação. É porque eu não posso especificar ligação dupla. Mas se você quiser fazer um ciclo, ó, faz um coraçãozinho com a mão. Faz um ciclo assim, ó. Bota o mindinho para cima. Você consegue girar sem romper o ciclo? Não consegue. Aonde, macho? Aqui? Aqui, né não? Deve estar se definindo a tudo, né? É isso? Ah, eu tenho uma dúvida. Pronto. Mas é em saturação mesmo, Nicolas. Tanto ciclos como ligações duplas são insaturações. O ciclo também é... Só por uma molécula ser cíclica, ela automaticamente já é insaturada. Pensando besteira, né, bicho? Diga aí, Erivelto, qual é a sua dúvida? Eu acho que ele quis dizer porque tem ali o nome instaurações, no lugar de insaturações. Mas a minha dúvida é outra. E qual é a tua dúvida? Por que não ocorrem Ah, ligações tá. ligação tripla? Por quê? Ah, beleza. Te mostro já já. Instaurações. Insaturações. Pronto. Romulo. Lá nos outros. Insaturações. Por que não ocorre com ligação tripla?
Porque a ligação tripla tem esse formato aqui, ó. Ela é linear. Você concorda que eu posso girar isso aqui livremente, a molécula toda, e ela vai continuar sendo a mesma coisa? Se eu girar nesse eixo aqui, ó. Então não tem. Eu não tenho alguém que está para cima Entendi. e alguém que está para baixo. Então não tenho isomeria numa molécula de ligação tripla. Beleza? Se eu botar em 3D, pessoal, eu vou ver isso aqui, ó. Se eu pegar essa ligação dupla e eu traçar um plano, é como se eu tivesse uma molécula para cima do um grupo que está acima do plano e outro grupo que está para baixo do plano. Eles estão em posições diferentes do plano. Concordam comigo? Grupos iguais em posições diferentes do plano. Perceba que os grupos CH3 estão para cima do plano e o outro está para baixo. Como a ligação dupla não gira, essa ligação é fixa. Na hora que essa molécula se forma nessas posições, ela vai ficar nessa posição. Eu consigo mudar com reação química? Consigo, mas eu mudo a estrutura da molécula. Uma estrutura com essa configuração é diferente de uma estrutura com outra configuração, que eu vou mostrar já já. A outra situação possível é essa, ó. Os 2 polegares para cima, em 3D. Vocês estão vendo que agora os 2 CH3 estão para cima do plano? Essas moléculas são diferentes entre si. Certo? Mas são formadas pelos mesmos átomos. E em momento nenhum eu tenho uma mudança na posição dos átomos. Se eu chamar esse carbono de 1 e esse carbono de 2, esse carbono 1 tem um CH3 e um H ligado nele, esse carbono 1 tem um CH3 e um H ligado nele. O 2 tem um CH3 e um H ligado nele, do mesmo jeito. Beleza? Agora os grupos CH3 estão do mesmo lado do plano, ou seja, a diferença entre as moléculas. A diferença era para ser com H. Sabe o que é isso aqui, pessoal? É o sono. Ou seja, a diferença entre as moléculas. A diferença entre as moléculas. Mas os átomos e os tipos de ligações são os mesmos. Isso caracteriza uma isomeria espacial. Certo? Ou seja, a isomeria, que quando temos somente 2 substituintes, 2 iguais, ó, esse carbono aqui só tem 2 substituintes, carbono e hidrogênio, na molécula todinha. É carbono, hidrogênio, só tem 2. Aí ela vai ser denominada de isomeria cis ou isomeria trans. Certo? Quando os grupos estão em lados opostos, eu chamo de isomeria trans. E quando está do mesmo lado, eu chamo de isomeria cis. Certo? Alguma dúvida? Aí você pode perguntar, cis, trans, tem alguma coisa a ver com sexualidade? Tem não, é que o pessoal adotou a nomenclatura. Certo? Cis, do mesmo lado, trans em lados opostos. Tranquilo isso com vocês? Show de bola. Onde, quando os grupos... beleza. Entendi. Que bom. Outro caso é que quando temos mais de 2 substituintes diferentes, aí a isomeria é do tipo EZ. Certo? Agora eu não entendi. Vou te explicar. Tipo, olha por exemplo lá abaixo. Você percebe que eu tenho o CH3, o H e o Cl. Então eu tenho 3 grupos ligados aos carbonos de dupla ligação. Sim ou não? Todo mundo identifica isso? Sim. Perceba que tem 3 substituintes diferentes, CH3, Cl e H. Aí precisamos determinar as prioridades de cada grupo. Para isso, seguimos as regras de Kahn, Ingold e Prelog, que prioriza os elementos com maior número atômico. No caso, os elementos que são considerados são os que estão diretamente ligados ao carbono de ligação dupla, que são esses. Certo? Eu não considero o H3, os hidrogênios que estão ligados ao carbono
nessa regra de prioridade pelo número atômico, tá bom? Então, vamos determinar o número atômico deles. Para isso, como é que eu faço? Eu vou lá na minha tabela periódica, certo? Se eu olhar na tabela periódica, eu vou ver que o número atômico do cloro é 17. O número atômico do carbono é 12, certo? E o número atômico do hidrogênio é 1. Certo, e agora? Agora a gente traça a prioridade, onde fazemos isso separadamente para cada carbono da dupla. Tipo assim, ó, eu vou fazer a desse carbono aqui, certo? Eu vou fazer para esse e depois para esse. Para esse carbono, CH3 ou Cl, carbono ou cloro, quem que tem o maior número atômico? Respondam aí. Cloro. Então ele é prioridade 1. E o carbono vai ser prioridade 2. Para esse cara. Para o outro carbono, quem é a primeira prioridade? Carbono ou hidrogênio? Carbono. Isso, prioridade 1, prioridade 2. Determinar as prioridades, determinei. Depois verificamos se as prioridades estão do mesmo lado do plano ou em lados opostos do plano. Quem é o plano? É isso aqui, ó. Prioridade 2 para um lado, prioridade 2 para o outro. Prioridade 1 para o lado, prioridade 1 para o outro. Você percebeu que prioridades iguais estão em lados diferentes dos planos? Pois pronto. Quando as prioridades iguais estão em lados opostos, a isomeria é do tipo E, lá do alemão, entgegen, que significa opostos, certo? Tá igual atendimento hospitalar, quem tem mais prioridade, por aí, certo? Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 1, prioridade 2. Isomeria do tipo E. Esse E vem da onde? De entgegen, que significa opostos em alemão. Quando as prioridades iguais estão do mesmo lado, a isomeria é do tipo Z, que também é do alemão, tá bom? Zusammen, que é juntos. Ó, prioridade 1, prioridade 2, prioridade 1, prioridade 2. Viu aí, ó? Prioridade 1, os dois em cima, prioridade 2, os dois embaixo. Eles não estão juntos as prioridades, aí é o Z, zusammen, certo? Tranquilo para vocês? Se quiser uma ajudinha para decorar, lê isso aqui para mim, ó. Leiam isso aí para mim. Juntos. O que está junto é com Z, zusammen. Beleza? É tipo cistrans. Show. É tipo cistrans, só que em vez de da posição dos grupos, eu vou verificar a prioridade, é isso? Exatamente. Atenção para quando ocorre empate entre os grupos. Como assim empate? Tipo, e aí? Entendi. Aqui, ó. Esse carbono, o número atômico é 12. E esse aqui, o número atômico também é 12. Como é que eu desempato? Hidrogênio. Isso aí. Vou olhar para o átomo seguinte. Quando isso ocorre, o desempate é feito com o próximo átomo. Tipo, só fiz abrir, tá bom? Esse cara tem 3 hidrogênios, ó. Esse cara tem 2. Abrir. Quando isso ocorre, o desempate é feito com o próximo átomo. Vamos entender aqui, ó. Aqui, ó, é 1, 1 e 1. Aqui é 1, 1 e 12. Certo? Como aqui estava empatado, ó, 12 e 12. Agora repara, esse aqui só tem prioridade, só tem número atômico 1 ligado a ele. Esse aqui tem um número atômico 12 ligado a ele. Então percebe que esse cara tem uma prioridade maior, o segundo átomo, se comparado com todos esses hidrogênios aqui. Isso faz com que esse seja prioridade 1 e esse aqui seja prioridade 2. Alguém não entendeu isso? De boa. Então vai ser entre Gegen porque estão separados. Entendi.
Mas quando o grupo é exatamente o mesmo, tipo assim, ó, CH3, CH3, quando é esse caso aqui. Aí, nesse caso, não tem isomeria, certo? É preciso ter pelo menos 2 grupos diferentes em cada carbono. Por que não tem isomeria, professor? Porque se eu girar essa molécula, ela continua a mesma coisa, basicamente. Pensei que era cara ou coroa. É não, cara. Esse aqui tá o pessoal na fila do SUS agora, cara ou coroa. Mas aqui não é não. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Entendi. Então, sempre que no mesmo carbono da dupla tiver 2 grupos ou elementos iguais, não terá isomeria. Isso mesmo, doutor. Agora só falta isomeria ótica, né? É isso aí, mas é só a próxima aula. Vamos fazer o resumão? E, rapaz, eu vou começar a isomeria ótica com vocês, então, para ganhar tempo. Ó. Encerrar a aula faltando 40 minutos para não. Então, vocês querem fazer exercício? Não. Porque não tem muito exercício para fazer de isomeria. Vamos lá. A isomeria plana, ela pode ser de posição, onde eu tenho uma mudança da cadeia principal. Ela pode ser de cadeia, onde eu tenho uma mudança no tipo de cadeia principal. Ela pode ser de função, quando eu tenho mudança na função orgânica. Ou ela pode ser metameria, tipo especial de isomeria de posição, onde há uma mudança na posição do heteroátomo. Ou ela pode ser tautomeria, tipo especial de isomeria de função, que ocorre por ressonância, e ela é separada entre aldeído e cetona, certo? Aldeído se for carbono primário, certo? Se o carbono for primário, enol vai virar aldeído. Ou cetoenólico, quando o carbono for secundário, aí o enol vai virar cetona. Isomeria geométrica, nós temos a isomeria cis-trans, que vai ocorrer quando eu tenho 2 substituintes só, certo? Ou carbono e hidrogênio, ou cloro carbono, tanto faz, quando são só 2 iguais. Ela pode ser cis, quando estão do mesmo lado do plano, ou pode ser trans, quando estão em lados opostos do plano. Essa isomeria ainda pode ser EZ, a geométrica, onde Z quer dizer juntos e E quer dizer opostos. Vão ser pelo menos 3 substituintes diferentes, onde eu vou determinar por prioridade de maior número atômico, maior Z. Maior prioridade dos lados opostos é maior prioridade do mesmo lado, Z. Alguma dúvida, pessoal, de isomeria plana e geométrica? Hein? Tranquilo, né? Agora vamos complicar. Isomeria. Bruno, tu pode colocar o slide da aula no grupo? Coloco. Assim que eu terminar aqui, eu boto. Isomeria ótica. Certo? Vamos começar aqui. É mais fácil que a outra, né, professor? Sinceramente, não. Mas com calma você vai entender. Certo? Bora. Começando com a definição. Isomeria ótica, pessoal, é percebida quando a formação de enantiômeros, que são compostos que têm sua imagem especular não superponível. Como é? Entendi não. Bem que eu disse, se você não entender de cara. Mas eu vou entender. Simplifica aí que fica mais fácil. Só um minuto, pessoal. A minha mãe brigou comigo, mãe. Ah, A minha mãe brigou comigo, mas passou já. já passou? Pois vai lá com a mamãe que vai estar trabalhando. Enantiômeros. Vai lá. Quando há formação de enantiômeros, certo? Que é o que é um enantiômero? Uma imagem especular não superponível. Você vai entender. Desenhando é assim, ó. Vai lá, vai, mamãe. Olha essa molécula. Não, na P2. Viu que vai ter a ótica. É porque não vou encerrar a aula faltando 40 minutos. Vamos adiantar conteúdo porque eu tenho mais tempo na próxima aula para explicar mais calmamente o conteúdo para vocês de isomeria ótica. Aqui eu explico só, dou só a base.
certo? Olha para essa molécula. Se eu botar ela na frente do espelho, eu vou ver isso aqui, não é não? Vocês concordam comigo? É isso que eu vou ver na frente do espelho? Pronto. Agora, se eu tirar essa molécula de dentro do espelho e colocar em cima da outra molécula, vai ser a mesma coisa? Repare que o reflexo dessa molécula não se sobrepõe à molécula original. Olha a posição dos átomos verdes ali. Quando isso acontece, eu tenho um isômero óptico. Eu tenho a mesma molécula, só que a sua imagem especular, certo? Ela não é idêntica. Os átomos se encontram em posições diferentes do espaço. Conseguiram perceber isso? Parece besteira, pessoal, mas não é. Não é besteira. Isso aqui, na farmácia, foi responsável por uma coisa chamada taliodomida. Lá na próxima aula, quando eu for dar esse conteúdo, eu explico direitinho o que é taliodomida. Mas se quiser googar, você vai googar e você vai ver. Certo? Esse tipo de molécula, pessoal, é chamada de molécula quiral. E esse nome vem de quiros, que é as nossas mãos. A nossa mão esquerda é a imagem especular da nossa mão direita. Se você botar uma mão aqui e a outra aqui, é como se fosse a imagem do espelho. Se você parar a sua mão esquerda apontada para o espelho, você vai ver sua mão direita. É ou não é? Claro que não vai ser a tua mão direita, mas os dedos vão estar na posição que deveriam ser da mão direita. Vocês conseguem perceber isso? Aí você olha para cá, ó, suas mãos. Você coloca uma em cima da outra. Pode fazer em casa. Pega a tua mão esquerda, bota em frente à tua mão direita. É como se eu estivesse vendo a tua mão no espelho. Aí tu pega uma mão e coloca assim em cima da outra, ó. Certo? A palma de uma mão nas costas da outra mão. Olha a posição dos dedões, ó. Eles estão em posições diferentes no espaço. Então, a sua mão esquerda é a imagem especular não superponível, que não se sobrepõe da sua mão direita. Ou seja, as suas mãos são quirais. E é daí que vem o nome quiral, que é de quiros, que significa mão. Alguma dúvida? É massa, cara. Ó, não se sobrepõe. Entendi. Mas como eu vou identificar isso de isomeria? Toda vez eu vou ter que pegar a molécula e botar no espelho? Não. Toda molécula que possui carbono assimétrico ou carbono quiral apresenta isômero óptico, ou seja, um estereoisômero. Mas o que diabo é um carbono assimétrico? É um carbono que está ligado a 4 grupos diferentes. Por exemplo, olha para esse carbono aqui, ó. Ele está ligado ao hidrogênio, deixa eu botar aí, ao hidrogênio, ao carbono, ao bromo e ao cloro. São 4 grupos diferentes, sim ou não? Sim. Então ele é um carbono quiral, ou um carbono assimétrico. Essa molécula vai possuir um isômero óptico. Certo? Esse carbono aqui, ó, pressão, aqui, a esse grupo, e está ligado a esse aqui. Professor, mas está ligado a carbono aqui e a carbono aqui? Tá, mas eu quero saber é o grupo todo. Ele está ligado a esse grupo aqui, ó, C2H3. CH2CH3. Mesma coisa para esse cara aqui, ó. Hidrogênio, CH3, CH2CH3, CH2CH2CH3. Está ligado a 4 grupos diferentes. Todos esses casos eu tenho um carbono quiral. Necessariamente eu tenho um enantiômero. Beleza? Eu tenho 2 moléculas que são isômeros ópticos. Tranquilo? Então, todos esses caras apresentam os isômeros ópticos. Sim, e são chamados de enantiômeros. E quando tem mais de um carbono assimétrico, existe isso? Existe sim, por exemplo. Olha para esse carbono aqui, ó.
ele está ligado ao CH3, ao Cl, ao Br e a todo esse grupo aqui de cima. Beleza? Certo? Agora, deixa eu botar aqui em azul. Agora, olha para esse carbono. Ele está ligado ao H, ao CH3, ao Cl e a todo esse grupo aqui de baixo. É ou não é? Eu tenho ou não tenho dois carbonos na mesma molécula e cada um deles está ligado a 4 grupos diferentes. Então eu tenho 2 carbonos assimétricos. Nesse caso, ela também possui um isômero óptico. Na verdade, mais de um isômero óptico. Certo? Tipo, cada carbono quiral forma 2 isômeros opticamente ativos. Certo? Dessa forma, 2 carbonos quirais formam 4 isômeros opticamente ativos, chamados de estereoisômeros. Dá para usar a seguinte fórmula. Ó. Quantos estereoisômeros eu vou ter em uma molécula? 2 elevado a n, onde esse n é o número de carbonos quirais. Certo? Ou seja, se eu tenho 2, pensa comigo, essa molécula aqui, ó, H, Cl, Br, I. Ela tem quantos carbonos quirais? 1. Né? Então faça essa formulazinha aqui, ó. 2 elevado a 1 é igual a quanto, pessoal? 2. Então ela tem 2 estereoisômeros. Isômeros opticamente ativos. São quais? Essa aqui e essa molécula aqui, ó, que é o espelho dela. Cl para frente, como se eu colocasse no espelho. Hidrogênio, iodo e bromo. Aqui tem 2, ela vai ter 2 elevado ao quadrado. Vai ser quantos? 4. E se eu tivesse uma molécula que tivesse 3 carbonos quirais? 2 elevado ao cubo, que daria 8. Vocês entenderam? Exatamente. E os 4 isômeros opticamente ativos dessa molécula são os seguintes. Aí. Olha para cá. 2 para um lado, CH3 para um lado, Cl para o outro lado. Aqui, ó. CH3, Cl. Perceberam aí que tem uma mudançazinha na estrutura da molécula? Na posição espacial dos átomos? E como são ligações simples, elas giram infinitamente. Então, em algum momento eu tenho isso aí. Beleza? Mais alguma coisa sobre isso? Tem. Que são os diastereoisômeros. Vocês ouviram falar dos enantiômeros. Agora vamos falar dos diastereoisômeros. Esses isômeros ocorrem quando há mais de um carbono quiral. Certo? Se eu tiver só um carbono quiral, os diastereoisômeros não existem. Certo? Se eu tenho mais de um, de 2 para cima, eles vão aparecer. Certo? E o que diabo é um diastereoisômero, professor? É um isômero opticamente ativo que não é a imagem especular um do outro. Certo? Não são as imagens especulares um do outro. Tipo assim, ó. Vocês conseguem perceber que esses dois aqui são as imagens especulares, né? A e B, C e D. Tranquilo? Agora se eu trocar. Você consegue perceber, ó, que isso aqui, essa molécula, não é a imagem especular dessa? E a mesma coisa para cá? Então, são 4 isômeros opticamente ativos. Só que esses caras são diastereoisômeros. Um do outro. Beleza? Uma coisa que é importante vocês entenderem. O que é um enantiômero um do outro? É quando esse é a imagem especular desse. Ou seja, é um par de enantiômeros. Tá bom? E o que é um diastereoisômero? É quando esse não é a imagem especular desse. É um par de diastereoisômeros.
Beleza, pessoal? Compreenderam aí? Beleza. Então, quanto mais carbonos quirais, mais enantiômeros e mais diastereisômeros. Qual é a consequência disso? Enquanto os enantiômeros deslocam o plano da luz polarizada no mesmo grau, só que em sentidos opostos, os diastereisômeros não deslocam esse plano no mesmo grau. Ixi, Maria. Plano de luz polarizada. Diabo é isso. Olha aí, quase que eu esqueci de falar. A principal característica dos isômeros óticos é a capacidade de deslocar o plano da luz polarizada. Certo? Espera, antes de me responder isso, eu tenho outra dúvida. Tem como uma molécula ter dois carbonos quirais e ainda assim não ter isomeria ótica? Tem sim. São os chamados compostos meso. Aqui, ó. Compostos meso. Eles são bem característicos, tá bom? Não dá para confundir. Pois eles possuem um plano de simetria. Como se metade da molécula fosse a cópia da outra metade. Tipo assim, ó. Percebeu aqui, ó? Que essa parte ela é igual a essa parte de baixo? Igual, igual, igual. Todo mundo na mesma posição? Como se eu tivesse um planozinho simétrico ali cortando lá no meio? Vocês conseguem visualizar isso aí na molécula, na estrutura? Hein? Quando isso acontece, pessoal, não tem isomeria ótica. Por mais que tenha carbonos quirais. Óbvio que só vai acontecer quando eu tenho dois carbonos quirais para cima. Tá bom? Se eu só tenho só um, é impossível não ter isomeria ótica. Mas a partir de dois, se tivesse composto mesmo essa formação de isomeria, de um plano de isomeria, um plano de simetria, a molécula não vai ser óptica. Posso fazer outro exemplo aqui. Assim, ó. Não, peraí. HH, H, H, CH3, Cl, I, CH3, Cl, I. Aqui, ó. Tem um plano de simetria aqui no meio, não? Mas essa molécula tem dois carbonos quirais, ó, um aqui e um aqui. Ou não tem? Mas não tem isomeria ótica, porque é um composto meso, porque tem um plano de simetria que divide a molécula em duas partes iguais. Ficou claro isso para vocês? Perceba que a parte de cima é idêntica à parte de baixo. Quando isso acontece, essa molécula é opticamente inativa, ou seja, não irá desviar o plano da luz polarizada. Entendi. Composto mesmo, né? Não é opticamente ativo. Beleza. E essa questão do plano da luz polarizada aí? Que diabo é isso? Tipo, a luz, pessoal, normalmente se propaga por todos os planos possíveis, certo? Mas é possível restringir essa propagação a somente um plano. Aí dizemos que a luz é o plano da luz polarizada. Entendi não? Calma que eu vou explicar. Isso aqui é a luz policromática normal, a luz que está na cabeça de vocês aí, a luz branca. Ela se propaga por todas as regiões do plano. Qualquer angulação ela tá. Ela se propaga para todos os lados, certo? A luz polarizada, ela se propaga somente em um dos planos. Ela vibra somente em uma direção específica. Beleza? Eu consigo fazer isso difratando a luz, passando ela por um prisma. Eu consigo polarizar a luz. Aí, algum de vocês gosta de óculos? Óculos escuro, lupa? Coleciona ou gosta de ter?
Quando passar a pandemia, se vocês curtem isso, vocês vão na Oakley, se tiver uma loja no shopping perto da casa de vocês, algum canto assim, ou tiver a oportunidade, e peçam para ver um óculos de luz polarizada, certo? Aí o cara vai fazer assim, não, tem aqui, cara. Aí ele te pega, tu bota o óculos, ele te dá um espelhinho que tu olha, não tem nada, é uma chapa de metal. Aí quando tu bota o óculos escuro deles, que tu olha, tu consegue ver uma imagem. Porque a lente do óculos polariza a luz. Ela limpa, pronto, tem um. Aí essa lente polarizada, ela limpa a tua visão. Tu começa a enxergar melhor alguns detalhes. Um exemplo bacana que eu vi disso é que você consegue ver o calor subindo na pista. Você numa pista quente, você consegue ver um ondinho de calor subindo, por causa da polarização da luz, do filtro de luz que a lente do teu óculos te dá. É essa característica aqui, ó, de guiar a vibração. Beleza? Então, o que uma molécula opticamente ativa... Então, o que uma molécula... Então, o que uma molécula opticamente ativa desvia é esse plano. Como é? Já vou entrar no shops ver se tem. É legal. É caro, viu? Mas é legal. Então, o que uma molécula optativa faz é desviar esse plano. Isso aí. Isso. Aí, como toda molécula com pelo menos um carbono quiral possui um par de enantiômeros, certo? Um par de enantiômeros. Cada um desses desloca o plano em um certo grau, para a esquerda ou para a direita. Explica aí, por favor. Exemplifica. Tá aqui. Imagine uma luzinha, certo? Que está polarizada. Ela vai emitir somente um comprimento de onda. Ela vai passar por dentro de uma substância opticamente ativa, uma solução de uma substância opticamente ativa. Quando esse comprimento vai passar numa substância comum, não vai desviar. Quando eu faço a mesma coisa numa substância opticamente ativa, eu tenho um desvio dessa angulação. É como se a luz dobrasse. Isso é uma característica dos isômeros ópticos, como se a luz dobrasse, certo? Eu desvio a luz, certo? Num grau alfa aí. Entendi. Há um enantiômero, desvia para a direita e o outro vai desviar para a esquerda. É isso? Isso mesmo. Mas como é que eu vou medir isso? Utilizando um polarímetro. O que seria um polarímetro, professor? É um equipamento utilizado para medir o desvio do plano da luz polarizada. Esse aqui, ó. Isso é um polarímetro. Aqui você tem uma fonte de luz, certo? Uma fonte de luz. Ela passa aqui por dentro desse tubo. Aqui dentro do tubo está a substância opticamente ativa. E tu olha por aqui. E aqui, ó, tu tem uma medida de grau. Aí tu consegue ver em quantos graus essa tua substância opticamente ativa desviou a luz. Massa, né não? Como é que funciona? O esquema é o seguinte, ó. Tá aqui tua fonte de luz. Aí tu tem um prisma fixo que vai polarizar a tua luz. Tu tem um tubo do polarímetro que contém a tua substância. Tu tem um prisma giratório que tu consegue girar ele para poder realinhar a luz, certo? Então tu vem com a luz, ó, emitindo em todas as direções. Quando ela passa no prisma fixo, tu polariza ela. E tu tem um ângulo que ela sai dali do prisma. Quando ela passa pelo tubo do polarímetro, ela desvia, certo? E quando tu vem no prisma giratório, tu consegue fazer ela voltar, realinhar. E esse realinhamento tu consegue medir o grau, certo? Tu consegue medir o grau. Beleza? Aí tu percebe que essa luz, ó, desviou para a direita. Não perceberam isso aí, vocês? Posso ter a mesma coisa, só que ela desviada para a esquerda. Aqui eu vou ter o enantiômero A, aqui eu vou ter o enantiômero B. Quem é que faz isso? O açúcar. A glicose, a sacarose, elas fazem esse tipo de efeito. Elas são substâncias praticamente ativas. Elas desviam ou para a direita ou para a esquerda. Certo? Na verdade, uma desvia para a direita, a outra desvia para a esquerda. Vocês entenderam? Beleza.
Aqui tem mais espaço, lá em cima. Então, o polarímetro vai medir a intensidade do desvio. Exatamente. Aí, quando ele gira para a direita, eu vou chamar de isômero destrógiro, porque destrogiro, giro para a direita. Ou a letrinha D. Ou o sinalzinho de mais também vale. Certo? Ele dá um desvio positivo. E quando ele vira, a molécula vira a luz, o plano da luz polarizada para a esquerda, eu chamo de isômero levógiro, ou L. Certo? Ou menos, também serve. Nesse caso, os enantiômeros desviam igualmente o plano da luz, né? Isso, e os diastoreisômeros desviam em ângulos diferentes. A grande diferença dos enantiômeros para os diastoreisômeros, além, óbvio, da estrutura, que eles não serem as imagens especulares, fisicamente, os enantiômeros, se o enantiômero A desvia 10 graus para a direita, o enantiômero L vai desviar 10 graus para a esquerda. Quando eu falo de diastereoisômeros, o diastereoisômero A pode desviar 10 graus para a direita e outro diastereoisômero pode desviar 7 graus para a esquerda. Você não tem uma compensação completa do desvio. Deu para entender a diferença de diastereoisômero para enantiômero? Fisicamente falando, além da estrutura. Entenderam? Dá um exemplo aí. Dou sim. Vamos abrir mais espaço aqui. Antes de falar desses exemplos, é interessante que você saiba, o desvio sofrido pela luz polarizada é proporcional à concentração da solução. Interessante por quê? Porque é uma forma de você determinar a concentração de uma determinada substância opticamente ativa, ou de identificar o tipo de substância opticamente ativa. Estão entendendo? Não. Cara, é mais simples do que parece. Dá uma olhada nessa fórmula aqui. Ó. Alfa é igual a alfa T gama, L vezes C. Alfa é o quê? O ângulo de rotação que você vê no polarímetro. Alfa T gama é o poder rotatório específico. É uma característica daquela outra substância. Toda substância opticamente ativa tem um poder rotatório específico próprio dela, que é constante, certo? Naquela temperatura, tá bom? Porque aqui tu tem uma temperatura, T é a temperatura, e esse gama é comprimento de onda. Comprimento de onda. Que é o comprimento da fonte luminosa que tu incidiu. Se tu muda o comprimento de onda ou se tu muda a temperatura, esse poder rotatório específico muda. Mas se você mantém as temperaturas padrões, que isso é tabelado, tá bom? Que acho que é 25 graus e a lâmpada é de sódio, que é 240 nanômetros, se eu não me engano. Se tu mantém essas características, tu olha na tabela, aí tu consegue saber o poder rotatório específico daquela tua molécula. Tipo, a sacarose, a glicose vai ter um poder rotatório específico, a frutose vai ter um poder rotatório específico próprio dela. Beleza? Certo? O poder rotatório específico é tabelado para a temperatura de 20 graus Celsius e o comprimento de onda da faixa D da luz de sódio. Certo? Normalmente ela é representada assim, alfa 20D, para indicar. Certo? L é o comprimento do tubo do polarímetro, que é o caminho óptico. É a distância que a luz vai percorrer enquanto está na tua amostra. E C é a concentração da substância opticamente ativa. Ou seja, o poder rotatório, a rotação, vai depender da concentração da tua substância, do comprimento do tubo, do polarímetro e do poder rotatório específico. Certo? Sabendo o alfa 20D, que é tabelado, poder rotatório específico. Sabendo o comprimento do tubo, que deve estar especificado no equipamento. E lendo o desvio medido no equipamento, eu encontro a concentração. É isso? Exatamente. Vocês entenderam, pessoal? Se isso aqui é a tabela, se isso aqui é do equipamento, e se isso aqui eu estou vendo, o que é que sobra que eu não sei? Não sei. Aí eu calculo a concentração. Utilizando uma técnica fácil de manusear, que é uma beleza. É fácil de fazer demais, meu irmão, isso aqui. Mas muito fácil. Certo? Certo? E caso você queira identificar a substância, certo? É só preparar uma solução daquela substância de concentração conhecida. Por exemplo, se eu preparo uma solução, tem uma solução aqui que eu não conheço, a substância X. Eu preparo uma solução dela que eu saiba a concentração. Se eu sei a concentração, se eu sei o L e se eu consigo ver o alfa, o que é que vai faltar para me encontrar? Poder rotatório específico, que é tabelado.
ele é fixo para a sacarose, ele é fixo para a glicose, ele é fixo para aquela substância praticamente ativa. Então, eu consigo descobrir qual é a substância desconhecida a partir do poder rotatório específico. Beleza? Então, eu uso polarimetria para quê? Para determinar qual é o tipo de isômero, porque eu consigo determinar se o desvio foi para a direita ou para a esquerda. Aí eu sei se o isômero é D ou se o isômero é L. E eu consigo medir a concentração da substância a partir desse tipo de isômero. E eu consigo encontrar uma substância desconhecida a partir da determinação do seu poder rotatório específico. Perceberam o tanto de coisa que dá para fazer com isso aqui? Um polarímetrozinho? Hein? Tranquilo, pessoal? Sim. Agora o negócio dos desvios, né? Dos enantiômeros e dos diastereoisômeros. Sim, bora lá. Vamos pegar aquele exemplo de antes. Ó. Vamos considerar os seguintes valores de desvio. A vai desviar 3 graus para a direita, mais 3 graus, e B vai desviar 3 graus para a esquerda, menos 3 graus. São enantiômeros, ó, o mesmo desvio em direções opostas. C vai desviar menos 5,6 graus e D vai desviar mais 5,6 graus. Também são enantiômeros. Os que desviam para a direita têm sinal positivo e os que desviam para a esquerda têm sinal negativo. Aí vamos lembrar, direita, destrógeno, esquerda, levógeno. Certo? Aí você consegue perceber que os enantiômeros A, B e CD têm exatamente os mesmos desvios, só que em posições diferentes. Já os diastereoisômeros AC, AD, BC e BD, quando comparados, têm desvios diferentes um do outro. Certo? Ó. 3 e 5,6, 3 e 5,6, menos 3 e menos 5,6, menos 3 e mais 5,6. Beleza? Isso é um diastereoisômero. É aqui que entra um conceito muito importante, pessoal, que é chamado de mistura racêmica ou racemato. Certo? Que seria? Basicamente, mistura racêmica é uma mistura onde existe 50% do isômero D, destrógeno, e 50% do isômero L, levógeno, se eu tiver misturado os pares enantioméricos. Eu tenho 50% do D e 50% do L. Qual é a vantagem de saber disso? As misturas racêmicas não apresentam desvio do plano da luz polarizada. Por quê? Já que são dois enantiômeros misturados. Exatamente por isso. Como os enantiômeros desviam o plano da luz na mesma intensidade, e na mistura racêmica a quantidade de isômero D é igual a de isômero L, ocorre uma anulação do desvio. Tipo assim, ó. Daqui, mesmo esqueminha. Desviou a luz. Certo? Luz desviada para a direita, isômero D, e para a esquerda, isômero L. Desvia para a direita e também desvia para a esquerda. O que é que vai acontecer, pessoal? Se desvia para a direita, no mesmo tanto que desvia para a esquerda, anula. A posição volta para o centro. Eu não observo desvio. Uma mistura racêmica, ela é uma mistura opticamente inativa, que não consegue desviar o plano da luz polarizada. Mas ela não desvia por quê? Porque ela desvia na mesma intensidade para os dois lados. Diferente de um composto meso, que eu apresentei, que não desvia porque ela é opticamente inativa mesmo, por causa da simetria da molécula. Vocês entenderam? Hein? Beleza. Entendi. Lockdown também. Que bom que você entendeu. Isso é importante, pessoal. Pois muitos fármacos, quando sintetizados, formam misturas racêmicas. E caso um dos enantiômeros seja tóxico, a presença deles em um medicamento pode prejudicar uma geração inteira de pessoas. Eita, bicho exagerado. Pois, o que é que você acha que isso aqui aconteceu?
Vocês sabem o que é isso aí, galera? Deformação tetarogênica, encurtamento dos membros ou inexistência desses membros em recém-nascidos. Isso tudo aconteceu em uma época que foi desenvolvido um medicamento chamado taliodomida, que é um medicamento para enjoo que era aplicado em mulheres grávidas, certo? A taliodomida, quando ela é sintetizada, ela tem o isômero o isômero mais, o isômero destrógeno, e ela tem o isômero levógeno. A diferença é, o destrógeno é um sedativo. Ele vai aliviar o teu enjoo, vai te dar um soninho. E o levógeno é teratogênico. Vai provocar deformação fetal. Beleza? Hoje em dia esse medicamento é vendido, mas ele é vendido 100% isômero D. Não existe mais o isômero L na sua composição. Só que a galera, quando desenvolveu o medicamento, não sabia, nem se preocuparam com isso. Aí deu isso aqui. Beleza? Pois é, vixe. Isso aconteceu por causa dos enantiômeros da taliodomida. Mas como é que eu separo as duas? É muito difícil separar os enantiômeros. Os mesmos têm as mesmas propriedades físicas. Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade são idênticas. Certo? Já é mais fácil separar diastereisômeros que possuem propriedades físicas diferentes. Entendi. Tem que ter cuidado mesmo. Ainda mais porque na mistura racêmica eu não consigo perceber o desvio de luz. Entenda, pessoal, se eu pego essa mistura racêmica, esse composto, e coloco num polarímetro, eu não vou ver nada. Eu vou ver como se fosse uma mistura opticamente nativa. Então, quem está fazendo a formulação, o desenvolvimento de moléculas novas, tem que estar atento, senão vai ter a presença de carbonos quirais na estrutura que você está montando, na estrutura que você está sintetizando. Porque se tiver carbono quiral, vai ter isômero óptico. Se tiver isômero óptico, você vai ter o enantiômero L, o enantiômero D, e um deles pode ser tóxico, e vai dar ruim. Beleza, dúvida aqui, o que significa esse símbolo mais, menos, R e S? Eles indicam se o composto é destrógeno mais, também pode ser representado pela letra D, ou levógeno menos, que pode ser representado pela letra L. Entendi, eles indicam o tipo de isomeria ótica. E esse R e S? Eles vão indicar a configuração absoluta dos grupos ligados ao carbono quiral, ou seja, a posição no espaço de cada um desses grupos. Vocês lembram que eu sempre frisei para vocês em nomenclatura que o importante não era eu conseguir olhar para a estrutura e escrever a nomenclatura. O importante é eu conseguir ler a nomenclatura e desenhar a estrutura. Essa configuração RS é a configuração absoluta que vai te dizer se o hidrogênio está para trás ou se está para frente, se o bromo está para cima ou se o bromo está para baixo. Ela vai te dizer a posição no espaço dos grupos ligados ao carbono quiral. Mas isso vai ser na próxima aula, que não é quase nada, tá bom? É uma besteirinha. Isso aqui eu devoro 15 minutos para explicar para vocês, 20 minutos. Então, provavelmente, próxima aula eu finalizo esse conteúdo e começo outro com vocês. Tá bom, galera? Que próxima aula será daqui a 15 dias. Questão das provas. Pessoal, peço desculpas pela demora para colocar as aulas no AVA. O que aconteceu? Eu quebrei meu notebook. Eu quebrei não, ele quebrou. Deu um curto-circuito na placa-mãe. Spoiler aí da prova. Até esse conteúdo, tirando a isomeria óptica, tá bom? Até a isomeria plana e a isomeria geométrica. Vocês vão fazer o que para estudar para a prova de vocês? Vocês vão responder as questões que estão no AVA. Eu vou ver se eu tenho uma lista pronta que aborda a matéria de vocês. Eu acho que eu tenho, provavelmente. Aí vocês resolvem até o conteúdo que vocês viram. Aí vocês resolvem lá a lista, exercícios, e resolvam também as questões do AVA. E as questões da prova são baseadas nas questões do AVA, como foi semestre passado. Não vai ter nenhuma novidade em relação a isso. Certo? Vão ser parecidas, mas não iguais. E eu repito o pedido. Vocês já sabem, né? São duas questões dissertativas, valendo 4 pontos na AP1 e 8 questões objetivas, valendo 6 pontos. Isso quer dizer o quê, pessoal?
que 40% da prova de vocês são as questões dissertativas. Nas questões dissertativas, eu não vou aceitar a questão copiada da internet. Eu sei como descobrir que é copiado ou não. É só dar um Ctrl+C na tua resposta e um Ctrl+V no Google. Se aparecer a resposta igual está num site, eu anulo a tua questão. Certo? E se eu encontrar 2 alunos com a resposta igual, é metade da questão para cada um. Eu não vou anular, mas é só um ponto. Cada questão vale 2. Se eu ver tipo o Uniclésio está com uma questão idêntica do Erivelton. Idêntica. Ou o Erivelton passou para o Uniclésio, ou o Uniclésio passou para o Erivelton. Então, se é cúmplice, todo mundo paga. Então é metade para cada um. Beleza? Então é isso aí, galera. Boa noite para todos. Vamos lá fazer a chamada, vamos? Rapidez. Vai. Nome de vocês completo. Eita, rapaz. Legal, né não, cara, esse negócio de talidomida, bicho? Legal assim, pra nós que estamos estudando, não pra quem sofreu. Mas é muito cuidado, cara, que vocês vão ter que ter como profissionais de farmácia. Tanto no controle de qualidade, desenvolvimento de medicamentos. Porque, tipo, vocês sabem que vocês vão poder trabalhar desde atendendo no balcão da farmácia até numa Pfizer da vida, desenvolvendo medicamentos, né? É top, galera. Algum medicamento? Não, cara. Eu já trabalhei na pesquisa, na UFC, com encapsulamento. Eu fazia o encapsulamento de medicamentos numa argila organicamente modificada. Olha que chique. Eu pegava uma argila, fazia uma abertura das lamelas da argila com uma molécula surfactante. Depois eu extraía esse surfactante, pegava essa argila que eu abria os espaços, colocava um fármaco dentro, troxrutina, que era o que eu mais usava para trabalhar, e via o tempo que ela demorava para liberar essa troxrutina. Porque, em vez de usar um recipiente caro, a argila é fácil de achar e é baratinho. Aí você trocaria o recipiente. Deu em alguma coisa para o futuro? Não, porque a pesquisa normalmente não dá em nada, mas eu fiz. É doido, cara. Eu trabalho com pesquisa há 10 anos. Já fiz cada coisa louca. Eu fiz zeólita a partir de cinza de carvão. Eu peguei uma cinza de carvão, o cara queimou o carvão, sobrou a cinza, eu transformei num cristal que serve para catálise. Isso aí foi minha tese de doutorado. Tem artigo internacional e tudo dela aí. Tem patente? Tem não, mas eu fiz. É doido, galera, é sério. Os professores da FVJ, principalmente do curso de farmácia, em geral, é tudo top. E eu não estou me colocando entre os tops. Mas você tinha um professor Felipe Fernandes que saiu porque ele passou no concurso da ASH. Passou na seleção da ASH, que é uma das maiores farmacêuticas aqui do Ceará, do Brasil, na verdade. Certo? Esse cara fez doutorado na USP, dentro do laboratório da Deifarma, que é o laboratório que praticamente sustenta o curso de farmácia da USP, porque eles têm uma patente de um medicamento para enjoo que banca 90% dos gastos de todo o curso de farmácia da USP. É a maior fonte de receita da USP, é esse medicamento. E foi feito no laboratório do orientador do professor Felipe. Você tem a professora Aniele, que é patologia, doutorado. Você tem o professor Vanderlei, que tem mestrado, mas tem um laboratório em Jaguaruana. O cara passa o dia fazendo análise clínica. Ele é o professor de análise clínica de vocês. Então, fazendo a propaganda da empresa, vocês estão bem guardados. Certo? É só querer. E você tem de onde tirar muito conhecimento na FVJ. Beleza, galera? Então, boa noite para vocês. E até daqui a 15 dias de novo. Semana que vem não tem aula. Mas, galerinha, eu estou disponível para vocês tirarem dúvida. Só não, obviamente, da questões da prova, tá bom? O resto está valendo.